Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e nesse conteúdo a gente traz aquilo que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional nesta terça-feira, dia 17 de dezembro de 2024, um dia, claro, marcado no coração de todo torcedor do Internacional, torcedora do Internacional. Todo mundo lembra daquele 17 de dezembro de 2006, quando o Inter bateu o tão poderoso, tão temido Barcelona de Ronaldinho, Valdés, Puyol, Gudjansen, tantos outros jogadores renomados no futebol mundial e que acabaram perdendo para o Internacional de Abel Braga, Fernandão, Rubens Cardoso, o Índio. Enfim, todo mundo sabe o que representa o 17 de dezembro. Um abraço para todo torcedor do Internacional que obviamente está comemorando nessa data e lembra daquele título mundial conquistado no ano de 2006. Mas vamos lá, porque a gente tem muito para falar do Internacional por aqui. Thiago Maia foi premiado pela FIFA. Lucas Alario está deixando o Internacional, tem futuro definido. O atacante do Arsenal, que foi procurado pelo Colorado, e a gente ainda traz mais informações também de mercado aqui para vocês, porque tem nome do River Plate na pauta do Inter. O que está acontecendo? A gente vai falar sobre isso aí, tá? Deixa o like no vídeo, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de KTO, KTO.com, onde a diversão acontece. O site é para maiores de 18 anos, então jogue com responsabilidade. Quero começar aqui falando do Thiago Maia, que foi premiado hoje no FIFA The Best, premiação da FIFA, que hoje é diferente daquela premiação da France Football, Bola de Ouro. Hoje, inclusive, o Vini Júnior foi eleito o melhor jogador do mundo. No Bola de Ouro foi o Rodri, volante espanhol do Manchester City. E hoje, o Thiago Maia, volante do Inter, foi premiado no FIFA The Best por toda a ajuda que ele prestou ao povo, à população do Rio Grande do Sul durante as enchentes. E ele ganhou o prêmio Fair Play Awards, tá? E aí foi colocado ali imagens foram colocadas do Thiago Maia resgatando pessoas aqui no Rio Grande do Sul. Tem inclusive uma fala do Thiago Maia, tá? Que ele diz o seguinte: eu não sou um herói, minha mãe e meu pai sempre me ensinaram a amar o próximo, independente do que esteja acontecendo. Teve um dia em casa que eu acordei e disse: eu não posso ficar em casa, porque eles precisam de mim. Foi a frase que foi dita aí pelo Thiago Maia. Uma das que foi dita pelo Thiago Maia, inclusive eu botei o trecho completo no meu Twitter, tá? Underline o Lucas Dias. Segue lá no Twitter e no Instagram, que é o mesmo arroba, underline o Lucas Dias. Thiago Maia, muito merecido, premiado então por toda essa ajuda que ele prestou ao povo do Rio Grande do Sul. O anúncio que foi feito pelo Bebeto, tetracampeão mundial pela seleção brasileira em 94, foi escolhido agora pela entidade máxima do futebol, o Thiago Maia, então, para o prêmio Fair Play. Parabéns para ele, e a gente tem que agradecer sempre que for possível a ele e vários outros heróis anônimos por tudo que fizeram pelo nosso estado. Gente, vamos falar de mercado. Eu quero começar falando aqui da saída do Lucas Alario, tá? Que está confirmado. O Lucas Alario não vai vestir a camisa do Inter na próxima temporada. Ele está muito próximo de ser jogador do Nacional de Montevidéu, Nacional do Uruguai. Hoje, inclusive, uma entrevista foi concedida pelo Alex Saul, vice-presidente eleito do Nacional. O Nacional passou na semana passada por eleições. Então o Alex Saul, ele deu uma entrevista para uma rádio muito conhecida lá no Uruguai, que é Sports 890, e ele confirmou que o Lucas Alario está perto de assinar com o Nacional. Ele disse o seguinte: Lucas Alario está próximo do Nacional. É um jogador que gostamos muito. Conversei com pessoas do Inter que me confirmaram a informação: o Alario não vai vestir mais a camiseta do Inter na próxima temporada. Ele tem contrato até dezembro, é verdade, do ano que vem, de 2025, mas esse contrato deve ser rescindido para ele ir para Montevidéu. O Inter não deve lucrar em cima do Alario. O Inter fez uma composição de negócio, né, lá com a Eintracht Frankfurt da Alemanha, quando contratou o Borré e o Alario. Pelo Alario, o Inter pagou 500 mil euros, tá? 500 mil euros, a gente está falando pela cotação daquele momento ali, 3 milhões, tá, de reais que o Inter pagou pelo Lucas Alario, um salário de 1 milhão mensal. Não vai ficar, não deu certo. Ele tem 32 anos, fez só 36 jogos ao longo do ano, 5 gols somente com a camiseta do Internacional, e ele perdeu espaço principalmente depois do Ricardo Matias subir na hierarquia já a partir da chegada do Roger Machado. Bom, quero trazer outras duas informações de mercado aqui. A primeira delas, para a gente falar
sobre o Solari, jogador do River Plate, que foi ventilado no Internacional nas últimas horas, tá? Ele tem 23 anos, ele se destacou bastante antes da sua ida para o River Plate, ele estava jogando no Colo-Colo, jogou contra o Inter naquele jogo do 4-1 no Beira-Rio, jogou a ida também, que o Colo-Colo ganhou de 2-0 na Sul-Americana de 2022. O Solari acaba indo para o River Plate, o Pablo Solari, e ele não ganhou titularidade desde a chegada do Marcelo Gallardo, não tem sido aproveitado, e na imprensa argentina se falou que o Inter seria um clube interessado pelo Solari. Pessoas do Inter me garantiram que não há nada por esse jogador, tá? Vi que o Juliano Machado, lá na Revista Colorada, também conversou com algumas pessoas do Inter que garantiram que não há negociação pelo Solari, e inclusive lá na Argentina se fala que o River planeja vender o Solari. Falaram do Inter, mas falaram que o River planeja vendê-lo e por pelo menos 12 milhões de dólares, um valor que não cabe no orçamento do Inter, que está aí com dificuldade para pagar jogadores que estão aqui, que já foram contratados por valores bem menores. O Inter não vai pagar 12 milhões de dólares pelo Solari. O River tem 60% dos direitos do atacante de velocidade, que é muito bom jogador, serviria pra caramba, mas ainda assim a gente está falando de 12 milhões de dólares. Tem um jogador que tem uma condição mais facilitada e que foi inclusive procurado pelo Internacional nas últimas horas. O Inter está olhando o mercado pensando em substitutos para o Wesley, que deve ser jogador do Krasnodar da Rússia, deve ser vendido, tá? E um desses jogadores é o Marquinhos, jogador de lado de campo, atacante de velocidade de 21 anos, que pertence ao Arsenal, da Inglaterra. É um jogador que foi revelado na base do São Paulo e foi vendido por 3,5 milhões de euros em 2022 pelo São Paulo para o Arsenal. Ele não se firmou lá no Arsenal, não se adaptou e ele acabou sendo repassado naquela temporada de 2022 para o Norwich City da Inglaterra. Depois ele foi para o Nantes da França e depois foi emprestado para o Fluminense, lá no Rio de Janeiro, onde está o Marquinhos, pertence ao Arsenal, mas está emprestado ao Fluminense, sob comando do Fernando Diniz. Ele era titular, e aí ele até foi improvisado na lateral direita, por vezes, enfim. Ele jogou 29 partidas, 21 delas como titular, fazendo 2 gols, os 2 na Libertadores, contra o Alianza Lima e contra o Colo-Colo, isso sob comando do Diniz. Só que chegou o Mano Menezes e ele não ganhou oportunidades. O Fluminense não vai exercer a compra dele, que é de 50 milhões de reais, e ele deve deixar o Fluminense e deve ser repassado mais uma vez pelo Arsenal. O Inter também não tem como pagar esse valor de 50 milhões. Então seria um empréstimo que o Inter estaria buscando pelo Marquinhos, atleta que pertence ao Arsenal e está emprestado ao Fluminense, atacante de lado de campo. O que tu acha desses nomes, dessas possibilidades? Deixa tua opinião aqui nos comentários, tá certo? E deixa teu like, te inscreve no canal, ativa o sininho, que eu volto para falar mais do Colorado, tá certo, gente? Um beijo, um abraço e até a próxima.